Alô, nação, conexão, bem-vindos ao canal Conect Fla, Universo Rubro-Negro do nosso Mengão. É um prazer tê-los aqui para uma edição especial do nosso Connect News, nesse domingão, em que a gente vem bater um papo aqui do Rio de Janeiro, levando bênçãos para vocês, rubro-negros e rubro-negras de todo o Brasil, falando um pouquinho da atmosfera em torno do nosso Flamengo. Flamengo em ebulição. A torcida angustiada por conta desse momento em que estamos ainda vivendo a dor da despedida do nosso maestro Jorge Jesus e na expectativa da contratação de um novo treinador para caminhar conosco, conduzindo o projeto de futebol, treinando a nossa equipe super vencedora na busca da conquista de novos títulos em 2021, já que nesse ano de 2020, ao que tudo parece, não haverá mais a possibilidade de levantarmos troféus, pelo menos em competições oficiais. Em 2020, sob o comando de Jorge Jesus, conquistamos os 3 campeonatos oficiais que foram colocados à prova e dos quais o Flamengo participou. Fomos campeões do Campeonato Carioca, estado do Rio de Janeiro, o estadual é nosso, campeões da Supercopa do Brasil e campeões da Recopa Sul-Americana. As competições em andamento, como por exemplo a Taça Libertadores da América, tem finalização prevista para 2021. O Campeonato Brasileiro há de se iniciar daqui a algumas semanas, dia 9 de agosto, estaremos aí vibrando com o Flamengo, estreia contra o Atlético Mineiro, mando de campo do Mengão, aqui no Maracanã, na cidade maravilhosa, e então a gente tem as rodadas finais do Campeonato Brasileiro em fevereiro de 2021. Nesse contexto, fácil perceber que o que se tinha para ganhar a nível de competições oficiais em 2020, o Flamengo ganhou. E agora ficamos na expectativa da chegada do nosso novo comandante e numa torcida para que a sinergia entre arquibancada, time e comissão técnica seja mantida, apesar da dor da partida do vitoriosíssimo treinador Jorge Jesus. Jorge Jesus vai deixar saudade. Está para sempre na história do Flamengo. É o treinador que levou o Flamengo a um título brasileiro depois de uma década na fila. Desde 2009, que não ganhávamos um campeonato brasileiro, e com ele ganhamos. Ele assumiu o Flamengo estava a quase 10 pontos atrás do líder, à época o Palmeiras. Ele treinou o Flamengo, implementou uma filosofia de jogo e é campeão brasileiro como treinador, com a imensa vantagem de pontos em relação aos concorrentes, batendo inclusive todos os recordes do Campeonato Brasileiro, fazendo recorde de pontuação, recorde de vitórias, recorde de número de gols, uma campanha extraordinária na história do futebol brasileiro e não apenas na história do Flamengo. A maior campanha do Flamengo na história dos campeonatos de pontos corridos. Jorge Jesus é o treinador que nos leva ao sonhado bicampeonato continental, vencendo a Libertadores, o que não ocorria desde 1981. Desde aquele timaço imortalizado, é para sempre eterno, na imagem do Rei Arthur, do Galinho, do Zico, aquele timaço do Raul, Leandro, Moser, Figueiredo, Marinho, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes, Lico, aquele timaço de Carpegiani, Cláudio Coutinho, aquele carrossel, desde 1981 que o Flamengo sonhava com a Libertadores, e Jorge Jesus foi o treinador que nos levou ao bi da Libertadores. É evidente que há uma parcela gigantesca de contribuição e decisiva, provavelmente, dos jogadores, lógico, mas o trabalho de nível de excelência feito por ele, pela comissão técnica conduzida por ele, merece todo o reconhecimento. A filosofia de jogo implementada por Jorge Jesus, a liderança dentro do vestiário, à beira do gramado, a metodologia de treinamentos foi fundamental para que o Flamengo pudesse vencer a sua segunda Taça Libertadores. Hoje o Flamengo é bicampeão da América. Até o ano passado, até 23 de novembro de 2019, o Flamengo era campeão da Libertadores. Hoje você, e para sempre, você pode dizer que você já ganhou 2 vezes a Libertadores. Quem sabe logo logo possa dizer que já ganhou 3. E aí, daí em diante, quem sabe por que não, 4, 5. Esse é o nosso sonho. Jorge Jesus fica para a história por ter sido o primeiro treinador a ter se consagrado como o grande ídolo de um time de craques,
em que ele foi o protagonista. O time do Flamengo tinha e tem muitos craques. Não é de se duvidar da idolatria que Felipe Luiz e Rafinha estão construindo com a torcida. Gabigol e Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Diego Alves e Rodrigo Caio, mas nenhum deles teve seu nome mais cantado nas arquibancadas do que Jorge Jesus. Eu fui a todos os jogos do Flamengo no Maracanã em 2019, nesse começo de 2020 eu estava lá. Eu estava em Lima, estava em Doha, estava em Brasília na final da Supercopa, fui a Quito na final da Recopa, acompanhei o Flamengo em praticamente todos os jogos dentro e fora, nessa jornada vitoriosa de 2019 e no início de 2020, antes de termos a paralisação e não mais podermos ter, o que ocorre até o momento, a torcida nos estádios. E eu nunca vi, na minha vida, nesses quase 43 anos de Flamengo, eu nunca vi um treinador ser ovacionado nas arquibancadas como Jorge Jesus todos os jogos. Tivemos idolatria com muitos técnicos que mereceram e merecem a nossa eterna reverência. Carlinhos Violino, eterno. Carpegiani, Cláudio Coutinho, saudoso. Modesto Bria, eu não fui dessa época. Freitas Solista, também não peguei essa época. Mas Andrade, que nos levou ao título em 2009, amado pela torcida, até pelo histórico como jogador. Mas eu nunca vi, e acho que você também não, porque não houve na história, um treinador que fosse tão amado, querido, por uma torcida grata, que reconheceu o seu mérito e apaixonada. A dor da sua partida escorre pelos olhos. A mágoa que alguns estão, a tristeza, faz parte, é do processo. Mas eu tenho certeza que, passando o tempo, os que hoje estão com raiva, até pela maneira como ele saiu, não vão permitir que essa raiva seja maior que a gratidão. Eu fiquei muito triste e não gostei da forma como ele saiu. Mas penso eu que deve ter alguma razão muito pessoal que ele não quis abrir, íntima dele e da família, para que ele tenha deixado o Brasil. Penso que não faria nenhum sentido trocar o projeto desportivo do Flamengo por um projeto desportivo que a gente sabe que, com todo respeito ao Benfica, máximo respeito à agremiação portuguesa, é um projeto menor do que o do Flamengo. Não faria sentido abrir mão de um grupo no qual ele era a grande liderança, amado por todos, e um grupo que ele amava, com o qual tinha um pacto para voltar ao Mundial. Imagino eu que deve ter sim ocorrido algo muito sério e muito grave, íntimo na vida pessoal e familiar dele. Não cabe a mim julgar nem expor, se não foi ele quem disse, eu não vou aqui ficar entrando em boatos e fofocas. Mas imagino que para abrir mão de tudo isso, ganhando como ele ganhava, tendo feito um contrato do jeito que ele queria, num ambiente em que ele é Jesus, Jorge Jesus, o mister, o rei da parada toda ali. Algo muito forte no campo íntimo, pessoal, familiar, o fez tomar a decisão de sair às pressas, corrido do Brasil, para voltar a Portugal, para perto da sua família. Bom, fica para trás a história com Jorge Jesus. Fica para sempre na memória. Fica eterno na história do Flamengo, mas a página está virada. Esse ciclo está encerrado. Bom, a partir de agora, o desafio da diretoria é buscar um treinador que, dentre as opções que apareçam como plausíveis, reais, possíveis, um treinador que dê continuidade ao sucesso desse trabalho. Eu vou dar minha opinião pessoal. Se você não concordar, nenhum problema. É a minha opinião pessoal. Eu gostaria muito que fosse um treinador que não mudasse a forma de jogo do Flamengo, que mexesse o mínimo possível ou não mexesse. Um treinador que chegasse e entendesse que foi construída uma filosofia de jogo, a qual o time está plenamente adaptado. Foi construída uma filosofia vencedora que colocou o Flamengo num patamar de superioridade aos seus adversários. E que, se essa filosofia continuar, o time do Flamengo em campo, nos treinamentos, tem tudo para continuar vencendo os campeonatos que disputará. Torço para que o nome a ser escolhido pela diretoria seja o de um treinador que não tente chegar aqui e implementar um novo método de trabalho. A gente sabe que isso pode acontecer. Chegando um treinador novo, ele pode querer implementar a filosofia dele. Dizer, não, isso aqui era o que o Jorge Jesus fazia, deu certo, eu tenho uma outra filosofia que também pode dar certo e eu quero mudar. Não quero mais marcação avançada, nada de jogar com 2 volantes, vão ser 3 volantes. Imagina chegar um camarada desse que faça isso com o time do Flamengo. Os jogadores olharem um para o outro, está dando tudo certo, 1 ano e 1 mês de trabalho com o Jorge Jesus, ganhando tudo, ampla superioridade sobre os adversários, e de repente vem um cara e quer mudar o conceito. Eu imagino que a diretoria vai levar muito em consideração isso ao entrevistar os possíveis nomes cotados para virem ao Flamengo. Alguém que mantenha a vocação ofensiva, o esquema de jogo, o padrão tático dado e
toque o projeto em andamento sem tentar modificar a essência desse projeto. Qual nome virá, eu não sei, nem você. A gente ouve especulações. Você dizer para mim que você sabe, eu particularmente vou ficar surpreso se alguém aí souber qual é o nome. A gente pode dizer, tem um nome mais cotado, tem um nome que a torcida está querendo, tem um nome que venceu enquete, tem alguns nomes que a diretoria já sinalizou. Por exemplo, está sendo muito cotado. Supostamente já teria ocorrido um diálogo entre membros da diretoria, possivelmente o Marcos Braz, com ele, o Leonardo Jardim. Mas eu não sei. Eu já vi notícias que o Marcos Braz já teve uma reunião com ele virtual, já vi notícias que ele já disse não, já recusou a proposta, e já vi notícias de que não, que está aberta a negociação. E já vi notícias que ele não é o nome favorito da diretoria. Então veja o quanto a gente lê na internet de diferentes pessoas, em diferentes sites e canais jornalísticos, enfim. Analisando essa possibilidade, o Leonardo Jardim seria um bom nome? Eu, professor Pedro, rubro-negro, fanático e apaixonado, que entendo um pouquinho de futebol, entendo que seria um ótimo nome. Não só pelo trabalho fabuloso que fez, conduzindo a equipe do Mônaco a uma semifinal de Champions League, quase indo para uma final, um time que peitou essa hegemonia do PSG na França, não só por aquele trabalho que fez lidando com estrelas como Falcão Garcia e Mbappé, não só por esse trabalho, mas pela sua metodologia comprovada nesse trabalho. Leonardo Jardim é um treinador de vocação ofensiva. Segundo dizem certas fontes, o próprio Jorge Jesus teria sugerido o seu nome. Se é verdade ou não, não sei. Mas seria para o próprio Jorge Jesus um treinador de Portugal com estilo, uma filosofia de trabalho parecida com a dele. Tem competência, é jovem, é estudioso. Eu fui analisar algumas partidas em que ele liderou o Mônaco, fazendo sempre substituições de caráter ofensivo, colocando o seu time para jogar para frente. Então, se realmente for o nome que está sendo buscado pela diretoria, e se realmente ainda não houve uma recusa diante de um eventual contato, seria um bom nome, eu torceria para que desse certo. Acho que seria um cara que faria a coisa fluir e tocaria a filosofia implementada por Jorge Jesus, talvez com uma outra adaptação, que isso é inevitável, vai terminar acontecendo, quem quer que seja o treinador que venha. O que a gente torce é para que hajam as menores mudanças possíveis. Bom, e se não for Leonardo Jardim? Existem outros nomes também cotados em Portugal. Não é? Então a gente sabe que o Flamengo está olhando para o mercado de Portugal com carinho. A um, porque deu certo a experiência. A dois, porque eles acompanham muito mais de perto o trabalho do Jorge Jesus, que é um conterrâneo e conhecem a filosofia. A dois, pela facilidade da linguagem, do trato com os jogadores. Mas se não vier alguém de Portugal, há também o olhar para um venezuelano que se radicou português, que faz um trabalho bonito aqui na América do Sul, o Miguel Ángel Ramírez, no Independiente del Valle. É um nome que foi muito badalado nessas últimas horas, nesses últimos dias, e seria talvez uma boa opção para o Flamengo. A gente que vem há algum tempo aí acompanhando o trabalho dele no Independiente del Valle vem ficando encantado. A gente vem se surpreendendo com o trabalho que ele vem fazendo, não só pelo nível de futebol que aquele time modesto vem colocando no gramado, mas pela metodologia que ele empreende e pela forma de trabalho fora do campo. Isso tem que ser observado. Eu acho que hoje o Jorge Jesus deu uma aula para todos nós, que técnico não é apenas o que faz o time jogar no campo. É o que conduz todo o processo, desde os treinos, ao vestiário, à concentração. E o Jorge Jesus foi o treinador, o coach de verdade. Na verdadeira acepção da palavra coach. Ele foi um master coach. E é isso que o Flamengo tem que buscar, essa filosofia. E o Miguel Ángel Ramírez também parece estar dentro desse perfil. Muito falou-se no Gallardo. Eu, particularmente, acho o Gallardo um grande técnico, mas ele tem uma proposta de jogo que é bem diferente da proposta do Jorge Jesus, muito mais reativa do que proativa, muito mais de se fechar e reagir do que de propor o jogo. Não sei se o Gallardo chegaria no Flamengo e tentaria implementar uma outra filosofia, dando ao Flamengo uma nova cara, que a gente não sabe se daria certo, e pelo menos, nesse momento, eu acho que não seria o ideal. Sabe, aquela velha máxima do futebol, quando está dando certo você não mexe, em time que ganha, está ganhando, jogando bem, dando espetáculo, não tem porquê surgir um professor Pardal para inventar uma mudança radical. Talvez, apesar de ser um grande treinador de muito sucesso, o Gallardo não se adaptasse a essa filosofia e proposta de jogo do Flamengo. E talvez fosse um risco muito alto bancar essa experiência. Talvez desse certo, é uma interrogação. Acho que pelo seu envolvimento com o projeto no River Plate, não aceitaria, ainda que o Flamengo fizesse uma carga, insistisse e forçasse para tentar trazê-lo. Acho que o Gallardo não
aceitaria pelo seu envolvimento e comprometimento com o projeto do River. A não ser que acontecesse algo pessoal, com a sua família, com a sua esposa, com a sua mãe, que ele tivesse que sair correndo do país. Aí, de repente, poderia ser... A gente já viu isso acontecer até recentemente, né, no futebol. Então, e quanto a especulações sobre nomes de treinadores no futebol brasileiro? Eu, particularmente, não gostaria que o Flamengo fosse hoje treinado por um treinador local. Eu acho que a experiência com um treinador estrangeiro, ela deu certo e o Flamengo deveria buscar uma filosofia de jogo fora do Brasil, similar à do Jorge Jesus. Eu não vejo no Brasil treinadores nossos com essa filosofia, mas se não houver acerto com um treinador estrangeiro, aí não é questão de você querer, de eu querer, é o que vai ser possível. Se os treinadores que forem buscados em Portugal, ou Miguel Ángel Ramírez aqui, ou eventual outro nome fora do Brasil, não aceitarem as propostas, não aceitarem vir morar no Brasil, vir com sua família para o Brasil, se não aceitarem, você vai ter que olhar para o mercado nacional. Ah, professor, não. Calma, galera. Vamos ter maturidade aqui. Uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que se consegue fazer. Se não for possível fechar contrato com um treinador estrangeiro que o Flamengo queira trazer e que queira vir para manter a filosofia de jogo, você vai ter que olhar para o mercado interno. Isso aí não é uma questão de querer, é uma questão do que pode fazer. Concordam? Vamos botar o pé no chão e analisar com serenidade, fora do calor da emoção, das raivas e iras pessoais. Se essa hipótese, que eu torço para que não aconteça, tiver que ocorrer, vai ter que ser um treinador local. E aí, quais seriam os nomes? Hoje eu não consigo ver nenhum nome como adequado para manter a filosofia do Flamengo. Vejo muita gente falando que talvez fosse o caso de aposta no Rogério Ceni. De todos os treinadores do Brasil, talvez seja o que tenha a proposta de jogo parecida, mais perto, não é parecida, mas que fique menos longe, menos distante da do Jorge Jesus, vocação ofensiva. Mas eu não sei se o Rogério teria a capacidade de ser o técnico fora do campo para o elenco no vestiário que o Jorge Jesus foi. Não sei. Eu acho o Rogério um cara muito talentoso. Admiro o trabalho dele, mas ainda não sei. Mas não sei se seria o momento ainda de pegar um projeto dessa envergadura do Flamengo que sonha em ser campeão do mundo. Não sei, uma interrogação. Muita gente tem birra pessoal com o Renato Gaúcho. O Renato é um cara que mostrou resultados, como treinador do Grêmio, mostrou resultados. Eu sei que tem muita gente que tem ódio do Renato. Ódio, tem gente que odeia o Renato. Eu particularmente não tenho esse ódio, até porque quando eu olho para o Renato, minha vontade é de rir, falando 5-1. 5-1, né? Por tudo que a gente viveu nas semifinais da Libertadores no ano passado. Ainda que quando eu era menino, fui muito fã do Renato jogando no Flamengo em 87, jogou muita bola. A galera mais nova, a galera mais jovem, que nasceu nesse século, que nasceu nos anos 90, que não era adulto, adolescente em 87, Copa União, o Renato jogava muito. O Renato honrava a camisa do Flamengo como jogador ali em 87, né? Jogava muita bola. O Renato era aquele cara que a torcida idolatrava, amava, brincava com a torcida, pirraçava adversário, sentava na bola, jogava com meião baixo, camisa para fora, tinha a cara da torcida do Flamengo quando jogador naquela época. Eu era criança e eu me recordo muito bem que o Renato era amado pela torcida quando jogador. Depois, o gol de barriga do Fluminense, algumas declarações infelizes, a torcida do Flamengo, em imensa maioria, pega no pé dele. Mas é um treinador que mostrou resultados, venceu títulos importantes. Não sei se seria um nome bom para o Flamengo, mas pode ser um nome buscado no futebol brasileiro. Então o que me parece é que a opção 1 é a busca de um treinador estrangeiro, de preferência que fale o sotaque compreensível pelos jogadores e que tenha uma filosofia de jogo parecida com a do Jorge Jesus. Se isso não der certo, teremos que olhar para o mercado nacional e os dois nomes que foram mais badalados aí nas redes sociais, nas enquetes, foram Rogério Ceni e Renato Gaúcho. Não precisa me xingar nem brigar comigo, eu só estou lhe dando a informação. Foram os dois nomes que foram mais citados dentre treinadores nacionais nas redes sociais nesses últimos dias. É o que eu quero? Não. Eu gostaria muito que o Leonardo Jardim fosse nosso treinador e, se não for possível, que o Miguel Ángel Ramírez fosse o nosso treinador para tocar esse projeto adiante rumo a muitos títulos para o Clube de Regatas do Flamengo. Muito se falou que o Jorge Jesus foi embora e o Marcos Braz também foi para Portugal. Me parece, pelo que li hoje de manhã, eu não sou jornalista, eu leio, procuro me informar através da leitura, tenho muito cuidado porque às vezes você passa uma informação que você leu e aquela informação de quem ventilou era errada. Mas pelo que eu li, o Marcos Braz não foi a Portugal, o Marcos Braz está no Brasil e ele e o Bruno Spindel só irão a Portugal, se é que será em Portugal, se realmente tiverem tido contatos iniciais exitórios que viabilizem a possibilidade de um fechamento de contrato, para não dar viagem de balde e não ir à toa para a Europa. Então, ao que li hoje pela manhã, domingo, Marcos Braz está no Brasil e não foi a Portugal como se anunciou que teria ido. Bom,
Quanto aos treinos, também li a informação hoje, estou aqui compartilhando com vocês, espero que seja verdadeira, acredito que seja pelas fontes que publicaram, que o Flamengo não voltará terça, voltará na quarta-feira aos treinos, deu mais um dia de folga aos atletas. Vi também uma declaração hoje, no sentido de que o Flamengo talvez não feche esse novo treinador até terça, quarta-feira, e que vai fazer a implementação de um interino para conduzir essa preparação até o início do Brasileiro, até que seja anunciado o novo técnico. Quem seria esse interino, não sei. A gente ouviu dizer na quinta, na sexta-feira, melhor dizendo, que o João de Deus poderia ficar por 30 dias, e essa notícia também já circula na internet como desmentida. A equipe toda do Jorge Jesus vai com ele, Mário Monteiro, João de Deus, vai todo mundo com ele para a Europa, se não já foram. Não é? Nesse domingo aí é capaz de já estarem indo, ou amanhã, segunda-feira, enfim, questão de resolver apartamento, fechar contrato de locação, encerrar conta bancária, e aí partem para a Europa. Então, pelo que parece, não ficará João de Deus fazendo essa transição de 30 dias. Então, deve ser nomeado um interino. Bom, surgiu uma cogitação, e aí é papo de torcedores, em alguns grupos de redes sociais, em que existem algumas pessoas ali que são próximas ao clube, algumas pessoas que são próximas ao conselho, falando de uma possibilidade de se fazer um projeto interino com alguns ex-jogadores, como o zagueiro Juan, o goleiro Júlio César, que conhecem o ambiente do Flamengo, contando com o auxílio de alguns jogadores experientes, como Diego Ribas, Felipe Luiz, para auxiliar nesse processo de unificação do grupo com esses interinos, que poderiam ser aí nomes como Júlio César, ex-goleiro, e Juan, ex-zagueiro. Não sei até que ponto isso pode se tornar algo real, mas é uma ideia que eu fiquei pensativo. Por que não para em processo como interinos ali, já que falam a linguagem do time, o time sabe o que fazer. Entenda, o time do Flamengo não é um time em formação, é um time formado. O time do Flamengo não é um time para ganhar implementação de sistema de jogo, ele já tem há um ano um sistema de jogo. Então é só conduzir, gente, sem inventar o beabá nos treinos, no dia a dia. E há uma possibilidade grande de o interino ser o Mauricinho, o Maurício Souza, que conduziu o início do Campeonato Carioca conosco, com o nosso time da base. Então, quem ficará aí como interino, ao que parece não será o João de Deus, pode ser o Mauricinho, e pode ser que seja formada uma comissão temporária com ex-atletas ligados ao clube, como o Juan, que está dentro do clube, e o ex-goleiro Júlio César, contando com o apoio do Diego Ribas e do Felipe Luiz, os mais experientes, como jogadores, apoiando e fazendo essa transição aí, essa comunicação desses interinos com o time. Então poderia ser aí a implementação de uma comissão temporária de ex-atletas, como Juan e Júlio César, ou promover o Mauricinho, que já tem o costume de ser treinador e que conduziu o Flamengo, ainda que não com esse elenco, no início do ano, ou então a gente tem que esperar para ver qual seria a resposta dada pela diretoria. Ok? Bom, quanto ao torneio de Brasília do BRB, a notícia que li hoje de manhã é que o Flamengo teria ontem decidido abortar a ideia. Diante aí desse momento de buscar a contratação de um novo técnico, a saída do Jorge Jesus, que pegou a todos de surpresa, o Flamengo teria abortado a ideia do torneio em Brasília. Eu particularmente gostaria muito que tivesse o torneio, mesmo que com técnico interino, para os jogadores ganharem ritmo, para os jogadores treinarem em campo, o time 2 ter a oportunidade de jogar. Eu gostaria muito, um jogo contra Goiás, o Atlético Goianiense, o Brasiliense, o Gamba, contra o Vasco. Seria muito legal a gente poder ter esse torneio de Brasília aí, nessas datas que antecedem o início do Campeonato Brasileiro. Não sei se vai ter. A notícia que li hoje de manhã é que o Flamengo pode estar declinando, junto com a diretoria do BRB, da efetivação da ideia de implementação do torneio. Amanhã, certamente, eu vou ter outras notícias, novas informações a respeito dele, a gente está procurando se informar, e aí se realmente tiver cancelado o torneio, não é nem cancelado, se for abortada a ideia de implementar o torneio, a gente já confirma para vocês amanhã, caso já tenhamos essa confirmação. Mas a notícia que corre é que o que até sexta-feira era uma expectativa quase que confirmada de ter o torneio, hoje, domingo, a expectativa agora é de que não haja esse torneio. Bom, como todos acompanharam, o Flamengo está se desfazendo do atleta Orlando Berril, que está indo para os Emirados Árabes, deixa o Flamengo, menos um atacante no elenco, menos uma despesa na folha, um jogador que a priori não ia fazer parte dos planos do Jorge Jesus e possivelmente do novo treinador. O Flamengo tem ali Bruno Henrique, Gabigol, Pedro e Michael, Vitinho, tem ainda o Lincoln e tem ali uma expectativa de lançar Rodrigo Muniz e Lázaro, promessas talentosíssimas da nossa base, a gente fala aqui há bastante tempo deles dois. Então o Berril vai seguir o seu caminho, vai ser feliz, vai para os Emirados Árabes e vai seguir a sua carreira, buscando o seu espaço, jogar futebol, que é o que ele ama. É um cara muito do bem, não deu certo como jogador do Flamengo, mas eu posso dizer a vocês que é um cara muito bacana, do bem, que ele siga e seja feliz na carreira dele, e possa, quem sabe, jogando bola, conquistar o maior sonho dele, que é voltar à seleção colombiana e jogar uma Copa do Mundo. Estamos aí perto
de uma Copa do Mundo, né? Já estamos na metade desse caminho, já passou 2018, estamos na metade de 2020, final de 2022 tem Copa no Catar, e é o grande sonho de um grande atleta é fazer parte da sua seleção, do seu país na Copa do Mundo. Que Deus abençoe a ele, que ele siga o caminho dele. Obrigado por aquele drible desconcertante no Vitor Luiz contra o Botafogo, isso sim ficou para a história. Valeu, Berril, por aquele drible que você deu. Bom, quanto à lateral direita, Rafinha com a contusão, João Lucas teve o problema da contaminação. A gente tem o Mateuzinho. Todo mundo sabe que eu defendo aqui abertamente que o Mateuzinho tem oportunidades, é um jogador talentoso. Vamos ver agora se ele vai ganhar espaço. Mas ficou claro que o Flamengo realmente vai precisar contratar um lateral. O Rafinha e o Felipe Luiz já têm uma idade bem avançada e ficam mais factíveis, né, mais sujeitos a contusões. Então, pode ser que o Flamengo de fato esteja aí tentando nos bastidores efetivar essa contratação de um lateral direito para antes do início do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que, por hora, a ideia era não contratar ninguém, até porque jogadores recebendo a menos não faz sentido contratar um novo atleta. Mas parece que a gente está vendo que há uma necessidade de compor o elenco com essa peça, o lateral direito. Muito se falou de uma possível contratação do Fabrício Bustos. Aliás, isso já vem rendendo há bastante tempo. Eu não sei em que pé está essa negociação, se é que ela existe para vir o Fabrício Bustos. E começou a circular desde ontem uma notícia que o Jorge Jesus, após as 3 finais com o Fluminense, a final da Taça Rio e as 2 do estadual, teria indicado o Gilberto à diretoria do Flamengo. Gilberto, lateral do Fluminense, né? Eu particularmente acho o Gilberto um bom jogador. Nada de grande nível, não é craque, mas para fazer a lateral, acho que, por exemplo, seria melhor do que o Pará e o Rodinei, que a gente aturou durante muitos anos. Todo carinho aí ao Pará e ao Rodinei. Acho o Gilberto no nível acima, né? Tem um cruzamento melhor, tem uma vocação ofensiva maior e marca melhor que Pará e Rodinei juntos. Não sei se seria o nome adequado. Talvez vocês aí no chat digam, não, pelo amor de Deus, não, professor Gilberto, não, não sou eu que estou dizendo. Eu estou contando para vocês que hoje corre na internet, já várias notícias circulando aí, que o Jorge Jesus teria indicado o nome do Gilberto porque teria ficado surpreendido com a qualidade e disciplina tática dele. De fato, o Gilberto jogou bem, inclusive fez um gol de cabeça. O Gilberto jogou bem nas 3 finais contra o Flamengo, né? Então, pode ser aí que surja uma surpresa aí. O fato é que o Flamengo realmente precisa trazer um lateral direito face ao problema que temos com o Rafinha por conta da idade e uma eventual contusão de um ou outro. Você não consegue segurar uma maratona de 50 a 60 jogos com apenas 2 jogadores se você tiver com um machucado. Imagina que um vai para o jogo, o outro está no banco. Aí ele é expulso. Como é que fica na próxima partida? Você não tem lateral reserva. Então talvez o Flamengo realmente precise aí contratar mais um lateral direito. Bom, é isso. Não vou alongar muito o vídeo. Por hora, essas eram as informações que eu queria compartilhar para vocês. E vou encerrar com a mensagem final, falando uma coisa para você, rubro-negro, para você, rubro-negra, que está com esse coração apertado. O Flamengo é maior do que tudo isso. O Flamengo é maior do que Jorge Jesus. O Flamengo viu o Zico aposentar, parar, suspender, pendurar as chuteiras. E o Flamengo vai em frente. O Flamengo é maior que Jorge Jesus. A gente vai ter gratidão por Jorge Jesus, por tudo que ele fez. Está na história. Repito como eu comecei, está na história. Mas eu quero dizer para o teu coração, acalma um pouco esse coração, porque às vezes a gente é colocado no meio de uma turbulência e a gente não consegue olhar para o que está fora do furacão. E fora do furacão existe um universo lindo rubro-negro. Tá? O Flamengo hoje continua, tá? Eu queria dizer a vocês que o Flamengo continua com todos os atletas do elenco. O Jorge Jesus foi com a sua comissão para Portugal, mas o nosso departamento médico ficou, a nossa equipe médica ficou, o nosso CT não foi levado num caminhão para Portugal, a nossa estrutura do Ninho do Urubu ficou, toda a nossa gestão administrativa ficou, o Marcos Braz e o Bruno Spindel não foram para o Benfica, o Landim não foi para o Benfica, Diego Alves ficou, tá galera? Ficou Diego Alves, ficou Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, ficou Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, ficou Bruno Henrique e Gabigol, se precisar, ficou César, ficou Mateuzinho, ficou Tuller, Gustavo Henrique, Léo Pereira e René, ficou Thiago Maia, Diego Ribas, Vitinho, Pedro Rocha, Michael e Pedro, Lázaro e Rodrigo Muniz, ficou a base forte. O Benfica não levou tudo isso não, tá gente? O Maracanã ficou aqui, daqui a pouco o Maracanã está aberto para receber a torcida, logo logo esse momento vai chegar e a nação também não foi para Portugal. Não cabem 45 milhões de rubro-negros em Portugal, nós somos quase 4 vezes maiores do que toda a população de Portugal. Então, tranquiliza o teu coração, dizendo, perdemos Jorge Jesus, perdemos. Peça importante, fundamental, mas independente da saída dele, ele montou uma filosofia que funciona. Nós temos uma filosofia de jogo, nós temos padrão. Olha, por exemplo, times como São Paulo e Palmeiras, que até hoje estão tentando encontrar a filosofia de jogo. Olha o Fluminense e o Corinthians, que não tem elenco. Elenco. Pode até ter o time de 11 que joga, depois que cansou não tem banco, não tem elenco. Não vai ter como encarar a maratona de jogos. Então, o Flamengo perdeu uma grande peça. Imaginem se o Jorge Jesus tivesse morrido. O Flamengo acaba? Não. Então, respira fundo e tenta tirar essa tristeza que está no coração. Vira a página, acabou. Supera esse luto.
Porque continuamos com o mesmo time, com o mesmo departamento médico, com a mesma estrutura, com a mesma gestão de orçamento, de finanças, com os maiores patrocinadores, continuamos com a maior torcida, continuamos sendo um time vencedor. Então, às vezes, a gente não se dá conta que um universo de energias ruins faz com que a gente fique tenso, abalado no momento em que é para você dizer, calma, peraí, o professor está certo, eu sou campeão da América, eu sou campeão do Brasil, eu sou campeão do Estado, eu sou campeão da Supercopa, eu sou campeão da Recopa, tenho o melhor time titular, o melhor time reserva, o melhor CT, a melhor gestão executiva na direção do clube, os melhores vice-presidentes aí de futebol, Marcos Braz e Bruno Spindel, botando para quebrar com uma dupla fantástica. Eu tenho hoje os melhores patrocinadores, eu tenho a melhor torcida do mundo. Calma, galera. Calma. Essa turbulência vai passar. Daqui a algumas semanas a gente começa o Brasileiro e eu digo para vocês, mesmo sem o Jorge Jesus, o Flamengo continua sendo o Flamengo. A gente vai continuar entrando em campo com Diego Alves, Rafinha, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, todo mundo, Gabigol, Bruno Henrique, todo mundo, Pedro no banco, Michel no banco, Thiago Maia no banco, 5 substituições para fazer. Então, ainda que você tenha o técnico da base interino conduzindo o Flamengo, até que chegue o novo técnico, o Flamengo vai ser favorito. O Flamengo sabe jogar, o time é maduro, o time não tem bonde da Estela, bonde do chinelinho, bonde da cachaça, o time é maduro, é fechado, o vestiário é blindado, o time vai resgatar, o time vai sair desse luto, os jogadores vão sair desse luto, para eles está doendo mais do que para a gente, podem ter certeza, eles perderam o líder, paizão. Imagina, jogador tem birra com técnico, jogador não se adapta a técnico, quando o jogador ama técnico, isso é muito forte, eles perderam um técnico que eles amam, eles vão superar. E acalma o teu coração e não deixa que essa energia ruim tire a tua alegria, o teu orgulho de ser Flamengo. Nós somos Flamengo e o Flamengo é maior do que essa porra toda. O Flamengo é maior do que essa porra toda. Daqui a pouco o Maracanã, e vocês vão estar vendo o Maracanã lá com a nação empurrando, pulsando, 70 mil gritando e botando o adversário para a perna tremer, para a coxa tremer dentro do gramado. E o Flamengo indo para cima, Rafinha na direita, Felipe Luiz na esquerda, a triangularização na direita com Rafinha, Arão, Everton Ribeiro, triangularização na esquerda com Felipe Luiz, Gerson e Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol flutuando, cara. A gente vai ver isso acontecer. Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique avançados ali no meio de campo, fazendo a contenção, os laterais na frente avançada, marcação alta, e os nossos dois triângulos com os atacantes flutuando na área, indo para as pontas. Não tem time que segure isso, a gente viu isso acontecer. Então acalma teu coração, porque o Flamengo continua Flamengo, forte. O Flamengo não perdeu com a saída do Jorge Jesus seus 5 craques. O Flamengo não ficou endividado. O Flamengo não perdeu seus patrocinadores. O Flamengo continua sendo o maior time da América. E tem muito antes aí que está vibrando, fazendo gracinha, fazendo piadinha, vai ter que engolir em seco. Vai ter que engolir em seco, porque nenhum dos outros times no Brasil hoje é mais forte que o Flamengo, mesmo sem Jorge Jesus. Seria melhor com o Jorge Jesus? Jesus? Seria. Mas continuamos sendo muito mais fortes que nossos oponentes e, se Deus quiser, vamos ganhar tudo por muito tempo. Tudo bem? Bom domingo a todos, que daqui do Rio de Janeiro possa vir uma energia maravilhosa para você, uma mensagem de paz para o teu coração, e não se esqueça, abra um sorriso, você é campeão do Rio de Janeiro, bicampeão estadual consecutivo, ano que vem a gente pode carimbar mais um tri na nossa história, você é campeão do Brasil, você é campeão da América, você é campeão da Supercopa e da Recopa, abre um sorriso. Foi-se Jesus, chegará um bom treinador, eu confio na diretoria. E a gente tem o melhor time, o melhor elenco e a melhor estrutura. Valeu, nação? Amanhã, segunda-feira, 7h30 da manhã, tem o Bom Dia da Nação ao vivo aqui no canal, o Mengão 7h30, todo dia de segunda a sexta, e às 19 horas tem o Connect News, todo dia de segunda a sexta. São 2 programas ao vivo, 7h30 da manhã, 7 da noite. Participe, divulgue aos seus amigos e me ajudem a fazer esse canal pequenininho crescer cada vez mais. Já somos mais de 30 mil flamenguistas aqui nesse projeto vitorioso, o Connect Fla. Valeu, galera. Um beijo no coração de cada um. Saudações rubro-negras. Alô, nação. Conexão.